exercício aí diz o seguinte: uma janela de escritório ela tem 3,4 metros de altura e 2,1 de altura. Como resultado da passagem de uma tempestade, a pressão do ar do lado de fora do edifício cai para 0,96 atm, mas no interior do edifício permanece um atm. Então, qual que é o módulo da força que empurra a janela para fora por causa da diferença de pressão? Isso acontece muito quem mora em apartamento, às vezes tem essas janelas tipo basculante. Aí, quando está chovendo, às vezes ela abre devido à diferença de pressão. Isso é verdade, porque quanto mais alto for a pressão atmosférica, mais alto for o prédio, há diferença de pressão. Isso aí pode ocorrer. Então, esse exercício 5 é feito da seguinte forma. Então, vamos pensar a janela, que seria essa figura geométrica esquisitinha aqui, que eu fiz. E aqui ela tem largura de 3,4 e 2,1 de altura. Então, tem essa diferença de pressão. Onde vai sair... Por que a janela vai abrir? Porque como a diferença de pressão, a pressão interna é maior que a externa, ela tende a abrir. Então, ela vai fazer esse movimento. Então, tomando como base isso, a diferença de pressão é a pressão interna menos a pressão externa. A pressão interna é 1 menos 0,96 a externa, 0,04 atm. Só que a gente sabe que 1 atm é 101.325 N por metro quadrado. Fazendo uma regra de 3, 1 atm igual a 101.000 e 0,04 atm, eu vou achar a diferença de pressão de 4.053. O que é essa diferença de pressão? Ao invés de eu ter 0,96 empurrando e 1 atm fechando e 1 atm abrindo, eu substituo essas duas por uma de 0,04. Então, fazendo a regra de 3, eu achei essa diferença de pressão. E como pressão é força sobre área, 4.093 N por metro quadrado é igual a força dividido pela área. Área de qual figura? A área da janela. 3,4 por 2,1. Então, 3,4 vezes 2,1 é 7,14, que eu passei multiplicando para cá. Então, ficou 4.053 vezes 7,14 metros quadrados. A força necessária para abrir essa janela é de 28.983,2. Então, aqui no finalzinho, pessoal, eu peço até desculpas, tem uma vírgula aqui que eu esqueci de arrumar. Então, aqui tem uma vírgula, tá? 0,2 newton, ou seja, a gente vai precisar de 2 toneladas, quase, para abrir essa janela. Módulo de constante elástica 3 vezes 10 a quarta Newton por metro, liga uma viga rígida ao êmbolo de uma saída de um macaco hidráulico. Um recipiente vazio, de massa desprezível, está sobre o êmbolo de entrada. O êmbolo de entrada tem uma área igual a AE, que é a área do êmbolo, e o êmbolo de saída tem uma área 18 vezes a área de entrada. Inicialmente, a mola está relaxada, então não há nenhuma carga sobre ela. Quantos quilogramas de areia devem ser despejados lentamente no recipiente para que a mola sofra uma compressão de 5 centímetros? Então, aqui havíamos explicado que, nesse caso, a força a ser aplicada aqui é a força-peso da areia, massa vezes a gravidade. Então, enquanto aqui no ponto 1 o êmbolo vai descer, no ponto 2 o êmbolo aqui vai subir e vai comprimir a mola. Então, é força elástica igual a K vezes X. Então, essa seria a pressão exercida a força exercida sobre o êmbolo 2. Então, F2 é a força elástica e F1 a força-peso. Igualando-se as duas pelo princípio de Pascal, onde diz que a pressão de linha é igual ao mesmo ponto, P1 igual a P2, então F1 vai ser igual F1 sobre a área do êmbolo aqui, igual a F2 sobre 18 vezes a área do êmbolo. Só que F1 é a força-peso, massa vezes a gravidade, dividido pela área do êmbolo, igual a K vezes X, constante da mola vezes o X, sobre 18 vezes a área do êmbolo. Então, fazendo um rearranjo, para isolar M vai ser a área do êmbolo passa dividindo. Então, elas não vão ser consideradas.
a gravidade passa para cá dividindo, teremos essa expressão aqui. Feito isso, podemos jogar. K, 3 vezes 10 à quarta. A mola é 5 centímetros, ou em metros, 5 vezes 10 a menos 2 metros, dividido por 18 vezes 10, que é a gravidade. Realizando-se as contas, a massa aqui de 8,33 quilos. Aquela figura que nós apresentamos na aula passada, onde você coloca o fluido, no caso do mercúrio, e vira ela sobre a superfície, sobre o outro fluido, caso a água, para medir a pressão atmosférica. Ela tem uma altura de 740,35 milímetros, quando a temperatura for de menos 5 graus. E nessa condição, a massa específica do mercúrio é de 1,3608 vezes 10 à quarta quilos por metro cúbico. A aceleração de queda livre no local, ou seja, a aceleração da gravidade, é de 9,7835 metros por segundo ao quadrado. Qual é a pressão atmosférica medida pelo barômetro em pascals? A gente não vai trabalhar em torr, só vamos fazer em pascal, só para a gente pegar o esqueminha de conversão de unidade. Então, esse exercício é feito da seguinte forma. Nós vamos usar pressão igual massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. Aí, vamos usar aqui o 1,3608 vezes 10 à quarta, o 9,7835 metros por segundo ao quadrado, e atenção, ele deu a altura em milímetros, a gente tem que passar para metros. Por quê? Quilo vezes metro por segundo ao quadrado, como vocês estão vendo circulados aqui, isso aqui é Newton. Metro sobre metro ao quadrado, metro cúbico é metro ao quadrado. Então, Pascal é a mesma coisa que Newton por metro ao quadrado. Então, deu 98.565,7 Pascal. Ou 98.565,7 Newton por metro quadrado. Eu dividi por 1000 só para ficar naquelas ordens de grandeza que eu comentei com vocês. Normalmente isso representa de grandezas de 10 à terceira. Então, esse valor dividido por 1000, 98,6 kPa. A história do rei Herão, que ganhou uma coroa de ouro, mas não sabia se essa coroa seria de ouro. E aí perguntaram a todos que poderiam fazer. Tanto é que essa figurinha do princípio de Arquimedes, bem melhorada, eu tirei da Enciclopédia Britânica, e ela mostra mais ou menos o seguinte. Quando o Arquimedes teve a ideia da coroa, ele estava tomando banho e viu seu corpo flutuando na água. Aí ele percebeu como que poderia medir o peso, saber a massa da coroa em relação se ela fosse de ouro ou não. Aí o que ele fez? Baseando-se nesse teste mais simples que vocês estão enxergando aqui. Primeiramente, se você for pegar a massa de uma massa de 5 quilos e colocar numa balança, ela vai ter 5 quilos aqui. Só que quando eu coloco em água, ela vai ter uma redução de 5 para 3 quilos. É como se fosse a água retirasse da sua massa 3 quilos da massa do corpo, ou subtrai 2 quilos de água aqui. Então, qual que é o princípio de Arquimedes? O princípio de Arquimedes é que existe uma força contrária à força-peso, chamada empuxo, que vai agir no corpo. E aí, eu coloquei aqui uma outra significância, o chamado peso aparente. O peso aparente é a diferença do peso da amostra menos a influência do empuxo. Porque imagine, antes de eu colocar a massa aqui na água, eu tinha uma massa de água aqui ocupando esse espaço. Quando eu coloco a massa, o volume de água que estaria aqui vai ser ocupado pelo volume do corpo. Então, o peso aparente é a diferença do peso do corpo menos a influência das forças do fluido, ou empuxo. Então, PAP é o peso aparente, onde o peso aparente vai ser a massa do corpo, vezes
a gravidade. Só que, se a gente for olhar lá, no início, lá quando a gente falou de massa específica é massa sobre volume. Então, eu posso substituir a massa do corpo pela massa específica do corpo vezes o volume do corpo, vezes a gravidade. Só que o empuxo, por definição, é a massa de fluido, do fluido vezes a gravidade. No entanto, aplicando-se a mesma forma da massa do corpo, a massa do fluido vai ser massa específica do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade. O volume do fluido é igual ao volume do corpo. Por quê? Porque, nesse caso, o corpo estaria no lugar de um volume de água. Então, existem várias proporções. Normalmente, nós vamos encontrar o peso maior que o empuxo, o corpo vai estar aqui submerso, e esse caso aqui, que vocês estão vendo, quando o peso aparente for igual a zero, o peso igual ao empuxo, é porque o corpo estará flutuando dentro do fluido que ele foi utilizado. Então, ficará mais fácil a gente entender o princípio de Arquimedes fazendo alguns exercícios. E um desses exercícios é o seguinte: sua amigona está preocupada com o anel de ouro que ela comprou em uma recente viagem. O anel foi caro e ela gostaria de saber se ele é mesmo de ouro ou de outro material. Você decide ajudá-la, usando seus conhecimentos de física. Você verifica que o anel pesa 0,158 newton. Usando um cordão, você pendura o anel em uma balança de mola e com o anel imerso na água, você vai pesá-lo novamente e vai encontrar o valor de 0,15 newton. O anel de ouro puro mesmo, ou seja, será que ele é de ouro ou de outro material? Então, percebam, eu pesei ele fora, depois eu coloquei na água, vejo que teve uma diferençazinha. Essa redução de peso é a presença do peso aparente. Desculpe, do empuxo. Então, vamos usar aqui as fórmulas e eu vou explicar devagarzinho para vocês. Então, peso aparente é o peso menos o empuxo. Então, a gente vai usar a massa específica do corpo. O nosso corpo é um anel de ouro, vezes o volume do anel de ouro, vezes a gravidade. A massa do fluido, vezes a gravidade, ou massa específica do fluido, vezes o volume do fluido, vezes a gravidade. Lembrando que volume do corpo é igual ao volume do fluido. Ou, vocês vão encontrar a expressão volume deslocado. Por quê? Quando eu insiro o corpo em um fluido, ele vai deslocar uma quantidade de fluido, ou seja, o fluido deslocado. Então, voltando ao nosso problema quando eu coloquei, estava fora da água, 0,1558. Dentro da água, 0,1550. 0,15. Ou seja, 0,15 é o peso aparente, 0,158 ou 15, ou 0,58, melhor dizendo, para ficar mais fácil, é o peso dele. Como ele colocou em água, a massa específica do fluido nós temos que vale 1.000 quilos por metro cúbico. Então, antes de resolvermos, vamos fazer uma troca. O empuxo vai trocar de uma forma bem simplificada, passando o empuxo para o lado da igualdade, aqui é menos, para o outro lado ficará mais, o 0,15 que é mais, para cá ficará menos. Subtraindo o peso do corpo fora da água e o peso do corpo dentro da água, nós temos o empuxo agindo de 0,08. Só que o empuxo é a massa específica do fluido, vezes o volume do fluido, vezes a gravidade. O empuxo é igual a 0,08, igual. Fluido vale 1.000. O volume do fluido eu vou determinar e a gravidade vale 10. Então, resolvendo essa conta, o volume de fluido é de 8 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos. Como o volume do fluido deslocado é igual ao volume do corpo ou volume do anel, é só igualar com a expressão do peso. Só que o peso eu tenho 0,1558, a massa específica do corpo eu não tenho, eu tenho o volume dele e tenho a gravidade. Passando esses dois termos para cá, dividindo 0,1558, eu vou achar 19,75 vezes 10
quilos por metro cúbico. Essa é a massa específica do ouro. Logo, o anel de sua amiga será de ouro. Volume V submersos em óleo com 0,9 V submerso. Determine a massa específica A da madeira e B do óleo. No caso, a gente tem que dividir esse exercício em duas partes. A primeira parte, vamos considerar sempre, em ambas as partes de qualquer nada, como ele flutua. O peso é igual ao empuxo, ou seja, está flutuando. E aí vamos fazer as contas. Na letra A, a gente tem a massa do corpo de madeira vezes o volume do volume do corpo de madeira vezes a gravidade. O fluido é a massa específica do fluido, o volume do fluido vezes a gravidade. Então aqui, pessoal, ele diz que na madeira, nós vamos igualar os dois, peso igual ao empuxo. Ele diz que na madeira, 2/3, desculpe, na água, que 2/3 do volume da madeira estão submersos. Ou seja, quando eu coloco a madeira em água, 2/3 dela ficam em contato. Então, o volume deslocado aqui não é mais o volume do corpo, mas sim 2/3 dele. A massa específica do fluido é 1000. Então, eu posso desconsiderar esse volume, porque eu já tenho a razão de 2/3 do volume da madeira estar submerso em água, 1/3 para fora, 2/3 dentro. Então, é só fazer essa conta, 1000 vezes 2/3, e vamos achar a massa específica de 667,7 kg por metro cúbico. Agora, eu vou pegar essa mesma amostra e vou colocar ela em óleo. Quando coloco em óleo, ela vai flutuar, vai ficar com 90% do seu corpo imerso, submerso. Então, eu tenho o rho da madeira, que é 667, o volume aqui é desprezível, pode ser desconsiderado. Rho do óleo vezes 0,9 é igual a 667. O 0,9 passa dividindo. Então, a massa específica do óleo de 740 quilos por metro cúbico. Você vai pesar 356 newtons. Então, elas são representadas por essas três carinhas aí, né? Fazem uma jangada com toras de madeira. A tora tem 0,30 metros de diâmetro e 1,80 m de comprimento. Quantas toras eu vou precisar para manter essa jangadinha flutuando em água doce? Então, suponho que a massa específica da madeira é de 800 kg por metro cúbico. Então, o volume da tora de madeira é a área vezes o comprimento. A área é πd ao quadrado, que é o 0,30, vezes o comprimento da tora. Então, a gente vai ter cada tora com esse volume aqui, 0,1272 metros cúbicos. Então, se eu vou manter flutuando aqui a jangada, essa parte vermelha, a gente tem que lembrar o seguinte: quando ela flutua, eu tenho o peso total das crianças, 3 vezes 356, mais o número de toras que eu vou usar, a massa específica da madeira, vezes o volume da madeira e a gravidade. Então, a gente tem que usar o peso total da estrutura aqui, criança mais a tora. Só que para ela estar flutuando, eu vou ter que ter um empuxo nesse sentido aqui, ó. Agora vem uma pergunta muito simples. Se ela está flutuando, vocês concordam comigo que a água vai passar aqui, ó. Todo o volume vai estar aqui. Então, o volume deslocado é o volume da tora. Das toras, quer dizer. Então, para a gente fazer isso aqui, eu tenho que igualar peso igual empuxo. Lembrando que o empuxo, por sua vez, é o número de toras vezes o volume de tora, porque é o mesmo volume a ser deslocado, só que a massa específica agora é a da água vezes a gravidade. Então, é esse igual a esse. Então, realizando isso, usando essas duas relações que nós temos, igualando-se uma a outra, vai ter 3 vezes 356, que é 1068. N da madeira é 800, vezes 0,12, o volume de uma tora, vezes 10. Igual número de toras, vezes 1000, que é a massa específica da água, vezes o volume de cada tora, vezes 10.
Esse termo que está para cá, vou passar para o outro lado, igualdade, por isso que aqui ficou negativo, tá? Então, eu comecei a resolver e coloquei em evidência 0, 12, 72 e N, porque isso e a gravidade são comuns. Então, só ficou 1000 menos 0,800. É só para deixar mais limpo para vocês aí entenderem. Então, eu fiz a diferença das massas específicas, deu 200. 200 vezes 10, 2000, vezes 12, 72, vezes N. Faço esses termos aqui dividindo. Então, ficou 1068 dividido por 12,72 vezes 10 vezes 200, dá 250 e pouco, 254, se não me engano. 1068 dividido por isso, 4,2. Eu vou usar 4 toras mais um pouquinho. Então, o final vai ser 5 toras que eu vou utilizar para resolver. Lembrando que a fórmula da pressão atmosférica mais a manométrica, que é a da coluna do óleo, do fluido, desculpa, as duas somadas é igual à pressão absoluta. Então, se eu botar a pontinha desse medidor aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui embaixo, sobre a superfície, um pouquinho aqui, se eu botar um pouquinho para cima, como vocês estão vendo, esse é o valor de 101.325 kPa. 101,325 kPa. Esse valor é o valor da pressão atmosférica. Então, se eu colocar aqui atmosféricas, 1 atm. A gente vai usar esse fluido aqui, a água, 1000 kg por metro cúbico, e a gravidade 9,8, que é a da Terra. Se eu pegar e descer um pouquinho o nível, vocês viram que a pressão já mudou para 111,145. Antes, eu tinha 101,325. O que significa dizer? 101,325 é a pressão atmosférica. Quando eu começo a descer o tanque, podem notar que a pressão subiu. Por que a pressão subiu? Por causa da ação da coluna d'água aqui, ó. Eu tenho 1 metro de coluna d'água. Se eu continuar descendo, fui para 120. Se eu descer mais, 130. Deixa eu aproximar aqui. 130,449 kPa. Ou seja, pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água. Agora, olha que interessante. Vou colocar aqui na marquinha de 1 metro e vou esvaziar um pouco o tanque. Percebo que a pressão começou a cair. Por quê? A altura, a pressão em relação à superfície e esse ponto de medida, como eu reduzi a quantidade de água, eu reduzi a coluna. Portanto, a pressão diminuiu. Até aqui, pessoal, beleza? Sim. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou trocar o recipiente. Vocês percebam que eu troquei o recipiente, vou colocar só um pouquinho d'água aqui, até 1 metro. Uma coisa que eu queria falar com vocês. Percebam que os dois recipientes são de formatos diferentes em relação à pressão. Agora vem a pergunta, a pressão aqui, no nível de 2 metros, vai ser maior, menor ou igual? Repetindo. Tomando esses dois recipientes, eles têm formas diferentes. A pressão nesse aqui, em relação a esse, é maior, menor ou igual? Alguém arrisca? Será que seria maior, professor? Vamos ver? Se eu colocar aqui, ó, a pontinha aqui, ó, 111,155.
tentar colocar aqui. Ah, eu consigo colocar 2. Deixa eu fazer o seguinte, vou encher ele d'água. Deixa eu fazer o seguinte, tem que fazer certinho para ficar simétrico. Ó, na verdade, Gustavo, elas não são diferentes, porque elas estão no mesmo nível. Ah, mas o desenho é diferente. Sim, o desenho é diferente. Mas a pressão ela não depende do volume aqui, ela depende da altura. Então, independente do desenho que eu tiver, se eu tiver um fluido e esse fluido está ligado a esse, a altura é que vai mandar. Então, percebo, se eu colocar aqui a altura de 1 metro e a altura de profundidade de 1 metro, profundidade de 2 metros. A pressão é diferente por causa da altura. Mas quando são da mesma altura, independente do formato do fluido, é a altura que vai mandar, certo? Então, uma coisa que tem que ficar claro. Eu posso ter 4 recipientes. Se eles são de mesma altura, não importa o desenho deles, a pressão é a mesma, porque a pressão depende da altura do fluido, certo? Agora, nesse caso aqui, é a mesma coisa. O que vai acontecer aqui, ó? Vou colocar a pontinha aqui, vou tirar esse aqui de circulação. Esse caso aqui, se eu colocar um peso, aqui é 101,431 kPa nessa superfície. Eu vou alterar de água, eu vou colocar gasolina, por exemplo, ó. Se eu colocar um peso aqui, ó, colocar um peso aqui em 1 metro, ó, 103,463 kPa. Se eu botar esse peso aqui, você concorda comigo? Vocês devem concordar comigo que o líquido que foi deslocado, que estava aqui, quando colocado o peso de 250, veio para cá. Se eu botar mais um peso aqui, ele vai vir para cá. E se eu botar mais um peso aqui? Agora, que é o interessante. A pressão ocasionada por esses 3 corpos é igual à pressão medida no manômetro aqui. Por quê? Quando aqui houve uma redução na altura do fluido, esse fluido subiu aqui. Então, a pressão vai ser a pressão que tinha antes mais a altura de fluido. Se eu tirar o peso de 500 quilos, a pressão vai ser essa altura mais a pressão que tinha antes. Então, se eu tirar, ó, veja, a pressão aqui é essa altura. Quando eu coloquei 250 quilos, ó, subiu, diminuiu aqui, ganhou aqui. Então, a pressão continua igual, porque é a mesma pressão, está na mesma linha de 1 metro aqui. Se eu colocasse um líquido mais viscoso, no caso o mel, percebam que a pressão era 105. Se eu colocar água, a pressão é 104. Menor pressão, 103. O que significa dizer? Quanto maior for a massa específica, maior vai ser a pressão. Então, se eu colocar aqui, voltasse no anterior e colocasse mel, a pressão aqui seria de 130. Quando for a água, é 120. Quando for gasolina, é 115. Então, quanto maior for a massa específica do meu fluido, maior a pressão também. E no último caso, se eu colocar aqui em 2 metros, por exemplo, a pontinha, colocasse o fluido A, a pressão é de 105. No fluido C, 106. Isso aqui é mais para a gente determinar aqui qual que é o valor da massa específica do fluido usando 2 metros aqui de coluna, tá? O que é fundamental saber? Nesse caso desse exercício a pressão vai variar por 2 formas. Uma, a altura da coluna do fluido ou pela massa específica. Quanto maior for a massa específica, maior a pressão. Quanto maior for a altura do fluido, maior a pressão. Certo? O que é fundamental? Professor. Oi, pode falar.
Desculpa interromper. Não, vai lá. Eu não entendi esse esquema do... Foi a primeira que o senhor passou aí no... Esse? Que quando só vai aumentando e não Tá. entendi. Vamos esvaziar isso aqui, então. Se eu colocar aqui, ó, o manômetro aqui em cima, mais ou menos eu tenho 101,325 kPa. Que pressão é essa aqui, Gustavo? É a pressão atmosférica, certo? Então, se eu descer aqui, ó, deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinha, porque aí tem o tato da mão do professor aqui que ajuda. Ó, alguém deve estar perguntando, pô, professor, mas tem uma variaçãozinha ali, o senhor não está conseguindo botar 325. Essa variação de pressão que vocês estão vendo aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, 325, aí eu vou botar 1 metro abaixo, 337. Essa variação tem a ver com quem? Com a coluna de ar. Porque a massa específica do ar é em torno de 1,2, então a pressão a variação do ar é muito baixa. Agora vamos fazer aí colocando água, tá certo, Gustavo? Se eu começar a encher de água isso aqui, ó, vou colocar em 2 metros. Beleza? Vou encher de água. Comecei a encher de água. 1 metro. Porque de 2 para 3 é 1 metro. Agora eu vou botar mais 1 metro d'água. O que você viu que aconteceu com a pressão, Gustavo? Entendi. Subiu. Então a pressão ela vai subir por causa de quem? Primeiro, a coluna. Certo? A coluna de água. Eu vou esvaziar um pouco aqui. Opa, deu uma travada. Eu vou esvaziar um pouco aqui. Deixa eu ver se... Ele vai deixar eu vazar aqui. Opa, travou um pouquinho. Ah, vazou, tá vendo? Mais um pouco. O que aconteceu com a pressão, Gustavo? Abaixou, né? Então, porque a altura da água é menor. Certo? Tá dando uma travadinha, mas vai encher. Então, se eu subir um pouco a água, subir mais para fechar a coluna ali, ó. Tirar um pouco. Perfeito. Opa, foi muito. Subiu a pressão. Se eu botar gasolina, a mesma altura aqui, mesmo sisteminha. Se eu botar gasolina aqui, ó, que é uma massa específica maior da água, olha quanto que aconteceu com a pressão. A altura é a mesma, só que eu mudei o fluido. Mudei o fluido, mudei a pressão, certo? Agora vamos botar o mel, que tem uma massa específica maior que da água, ó. O que aconteceu com a pressão? A pressão não subiu? Então tem duas formas de aumentar a pressão. Ou pela coluna, certo? Pela coluna de fluido, ou trocando fluido. Se eu botar o fluido de maior massa específica, eu vou ter maior pressão, porque eu vou ter mais massa ali, maior peso. Se eu aumentar a coluna, eu vou aumentar a altura de manométrica, então eu vou ter uma pressão maior ainda, certo? Agora eu entendi, professor. Beleza. Obrigado mesmo. Imagina. Agora, mais importante, independente da forma que eu tiver, se eu tiver dois fluidos com mesmo dentro de um recipiente de mesma altura, imagina um cilíndrico, outro triângulo, uma pirâmide, um cubo, se eles forem de mesma altura, a forma do volume que ocupa pode ser diferente, mas a altura manométrica é igual, porque ela não depende do formato, depende de quem? Da altura. Então isso é importante porque às vezes a gente vai, pô, eu tenho aqui uma caixa d'água de 10 metros, ela parece um tubo, um cilindro. A outra é quadrada, ela tem 10 metros, a mesma altura. As pressões são iguais, porque quem influencia onde há pressão no solo, certo? Então é importante guardar isso, porque às vezes a gente tem umas questõezinhas do AVA que pegam nesse sentido. Dá uma foto diferente, a pressão é diferente. Não, ela é igual, porque ela depende da altura, certo? Então isso aqui eu vou deixar para vocês, vai vir junto com o vídeo da aula de hoje, e de forma que vocês possam usar para estudar. Deixa eu só parar aqui o vídeo. Agora ele vai... Opa.